Olá, amigas e amigos do canal. Estamos aqui mais uma vez, né? Apesar de não estar conseguindo manter as publicações com tanta frequência, né? Tanto eu quanto o companheiro Daniel, mas vou tentar aí, né? Durante a semana, tá postando alguns vídeos, né? Sobre as eleições que se aproximam, né? Uma eleição tão decisiva para os rumos do país. E tem me chamado a atenção nos últimos tempos algumas afirmações que eu tenho visto tanto durante alguns debates, né, assim como entrevistas, né, de certos candidatos, né, seja Lula, seja Bolsonaro, seja Ciro Gomes, né, falando dos três primeiros colocados na corrida presidencial. E aí eu trouxe aqui um vídeo na tentativa de esclarecer, né, uma afirmação que vem sendo aí disseminada, por que não dizer, que é a seguinte, né, que a eleição de Bolsonaro em 2018 meio que numa tentativa de se colocar a culpa da eleição de Bolsonaro no PT, né? Então, por mais que eu tenha divergências, né, com relação a certas posições do Partido dos Trabalhadores, né? Apesar, deixando bem claro que eu sempre votei no PT, né? As duas eleições de Lula e as duas eleições de Dilma, eu acabei votando nos dois. Não me arrependo disso, porque na minha concepção, diante do cenário à época, eram as melhores opções, né? E assim foi a escolha da maioria dos brasileiros, né? No caso de Dilma, inclusive, sendo interrompida por um golpe, né? Enfim, isso aí já está documentado em áudio, vídeo, né? Mais do que provado, por mais que você não concorde, né? Temos áudios aí da fala de Jucá, né? Que deveria se interromper o mandato de Dilma com o Supremo e tudo, né? Então tá tudo muito às claras, não tem o que se discutir nesse sentido, né? Pontuando mais uma vez que isso não quer dizer que o período que o PT governou o país, né, não tem existido problemas, né, seja na ordem de corrupção, né. Eu fui uma das pessoas que protestava, né, com relação à realização no Brasil de Pan-Americano, de Olimpíada, de Copa do Mundo, né, esses estádios que ficaram por aí viraram elefantes brancos, né? Um país com tantas outras demandas, né? No meu ponto de vista, é, aquilo ali só se gerou para fonte de corrupção, de fato, né? E são as chagas, né, do período do PT no governo, tomando a frente do governo federal, né? Isso falando dos pontos negativos, né? Mas eu tenho observado, né, não é de agora, que existe uma movimentação, né, an anterior ao golpe de 2000, o golpe que resultou, né, no afastamento da presidenta Dilma, né, e posteriormente a esse golpe se tenta vincular ao PT qualquer desgraça que venha acontecer no país, né. Então sai Dilma, fica Temer, e aí os desmandos de Temer, as medidas impopulares tentam se ligar às medidas adotadas pelo seu vice, né, que no caso, nesse caso em questão, não se tratava mais do vice, já que Temer assumiu provisoriamente a presidência da República e você via a mídia, né, vários veículos de comunicação vinculando, né, os erros e medidas impopulares ou denúncias de corrupção do governo Temer à sua coligação, à sua chapa, né, anterior, ou seja, sempre atrelando os erros de Temer ao PT e posteriormente, né, o período provisório que Temer permaneceu à frente do governo federal,
você vê as eleições de 2018, né, uma eleição muito conturbada, né, e terminadas as eleições, né, é, isso eu acredito eu que esteja muito fresco, apesar dos inúmeros absurdos que aconteceram nos últimos quase 4 anos, acredito que esteja muito fresco ainda na memória de boa parte dos brasileiros, como se deu aquelas eleições, né? Então, você tinha um candidato que era Lula até então, Lula foi preso durante o processo, né, do ano de 2018, do recorrer do ano de 2018. É, o ministro de Bolsonaro, né, após ele vencer as eleições, o ministro da Justiça de Bolsonaro é o juiz que condena Lula. Juiz esse que está mais que provado que prendeu Lula no esquema de acordo entre a acusação e ele que julgaria o processo, né? É, questão que está mais que provada também, né? Existe aí uma vasta documentação sobre o assunto e o que eu quero explanar aqui é tentar, né, elucidar uma questão que tem sido abordada, que é a eleição de Bolsonaro, né, pós todas as desgraças cometidas durante seu governo, seja os desmandos durante a pandemia, seja casos de corrupção, né, no MEC, no Ministério da Saúde referente às compras de vacina, né, é, todos os desmandos, os casos de desvios de conduta por parte do presidente, né, a inoperância durante a maior crise sanitária do planeta, né, você tem até então, estamos aqui, 24 de nove de 2022, você não tem até então uma campanha de vacinação por parte do governo federal numa pandemia que ceifou a vida de quase 700 mil brasileiros, né? Se existe fato maior que esse, que justifique, né, Bolsonaro ainda permanecer, né, à frente do governo federal, né, não sofreu nenhum tipo de processo, né, que o impedisse, por exemplo, de estar concorrendo, né, a uma reeleição, né, diante de todos esses absurdos, né, que a gente pode, se presencia, né, diariamente no noticiário. Você vê candidatos, por exemplo, de Ciro Gomes, pregando, né, entre os seus eleitores que a culpa de Bolsonaro, né, a culpa do resultado Bolsonaro é do PT, né? Então, eu trouxe dados aqui para estar refutando essa afirmação, né? E aqui não vem ao caso se você vai votar em Ciro Gomes ou não, ou se deve votar em Ciro Gomes no primeiro turno, ou deve votar o tal do voto útil em Lula. Meu intuito não é esse. Meu intuito é esclarecer certas afirmações que vão se proliferando e acaba se tornando uma verdade, ok? Então a gente tem aqui pesquisas, né? Eu trouxe aqui, é, fiz uma pesquisa básica e rápida, qualquer pessoa pode estar fazendo isso aí. Então você tem uma pesquisa aqui do dia 31 de janeiro de 2018, ou seja, né, quase 12 meses antes da eleição de 2018, né, onde indica, né, indicava aqui que Lula, né, teria 37%, né, das intenções de voto, né, ou seja, né, a pesquisa de Datafolha indicava que os três primeiros seriam Lula, Bolsonaro e Alckmin, né. Indo mais avançando um pouco mais aqui, você tem outra pesquisa do Datafolha, deixa eu carregar. Eu trouxe aqui 4 pesquisas em períodos distintos, né, para estar fazendo esse demonstrativo, né. Então, pesquisa da Datafolha indica que Lula tem 38, 39%, Bolsonaro 19%, Marina 8%, né, no caso aqui Marina já tinha tomado a frente de Alckmin, e Ciro Gomes seria na quinta posição na corrida presidencial. Isso já no dia 28 de 8 de 2018, né, ou seja, muito mais próximo da definição do pleito, né. Então, Lula continuava liderando a corrida presidencial, isso pesquisa, né,
do Datafolha, no caso das duas primeiras aqui, dava esse indicativo, né? Apesar que, né, a gente vale lembrar que Globo, Folha de São Paulo, Estadão, né, a mídia como um todo, foi ela que fomentou, né, esse antipetismo, né? Aécio Neves foi o primeiro a, a veicular, né, que as urnas poderiam ter sido fraudadas, ou seja, ilegitimando o processo eleitoral de 2014, né? Então vale lembrar que quem começou com toda essa história, isso não partiu do PT, né? Enfim, e diante de todas as crises, né, o período final de Dilma não foi um período de tanta bonança, né? Vale lembrar que Lula, quando foi reeleito, ele já é reeleito dentro de um processo do mensalão e ainda assim é reeleito e sai do seu segundo mandato com mais de 80% de aprovação, né? Demonstrando que essa história de antipetismo, né, que a mídia meio que incutiu na cabeça das pessoas e alguns candidatos agora estão seguindo esse mesmo caminho, quando você vai para a urna, né, isso não se reflete muito, né? Vamos mais à frente aqui, né? Então a pesquisa aqui do dia 28/8, né? Eu vou trazer outra aqui, outra fonte que é o El País, né? Com outra pesquisa, né? Então aqui, o Datafolha, né? Lula lidera a corrida pela presidência em primeira pesquisa após condenação, ou seja, mesmo após a condenação, Lula conseguiria vencer Bolsonaro ainda assim, né? Então isso reflete o que? Se Lula não fosse preso, né, em um processo totalmente parcial, como ele se mostrou, né, com o passar dos anos, né, tanto é verdade que ele acabou sendo solto e o processo invalidado, né, diante de todos os seus indícios e provas de imparcialidade por parte da condenação e do juiz que acabou julgando os casos, né? Lula continuava liderando a corrida para a eleição, né, para a eleição para a presidência da República em 2018, mesmo após condenação. E para finalizar, né, eu trago aqui uma outra pesquisa que é o seguinte, né, a fonte é o País. Após um mês preso, né, no caso aqui ele já estava preso, né, Lula lidera as intenções de voto sem ele, né, desculpe, Lula lidera as intenções de voto, né, e sem ele no pleito, né, no caso Lula preso, como já estava, né, ele já tinha um mês que estava preso, Bolsonaro vence em quase todos os cenários. Ou seja, né, essa premissa, né, que a eleição de Bolsonaro foi em decorrência de alguma arrogância por parte de Lula do PT por não ter reconhecido seus erros, né, como se algum partido, algum governo na história tenha feito isso, né, tenha sentado no divã para estar revelando, né, o que deixou, o que deveria ter sido feito, né, não se encaixa com a realidade, né? Então a gente está vendo aqui, né, que apesar de toda a rejeição, né, enfim, apesar de 49% acreditar que ele não disputará as eleições desse ano, ou seja, deixa eu só ver a data dessa publicação, é de maio de 2018, né, maio de 2018, né, após um mês preso, né, Lula lidera as intenções de votos, né, ele, né, era quem liderava essa corrida, né, basta pesquisar aí sobre as pretensões de voto à época, né, e sem ele, né, Bolsonaro venceria em quase todos os cenários, né, e foi o que acabou acontecendo, né. Então, isso serve para dar uma refrescada na mente de muitas pessoas, né. Isso aqui não é um indicativo que se deva votar em Lula agora em 2022, como eu bem frisei no início do vídeo, você vota em quem você quiser, né. Acho que a pessoa tem esse direito, né. O que se pode se discutir é se Bolsonaro deveria ou não estar disputando as eleições desse ano, né, diante de todos os crimes que ele cometeu. Essa é uma questão. Agora, ele sendo candidato, né, as pessoas têm direito, democraticamente falando, dentro do nosso sistema democrático, né, e aí não vale aqui eu estar explanando minhas críticas ao sistema em questão, né. A realidade é essa, ele é um dos candidatos ao pleito, então as pessoas têm
o direito de escolher seu candidato, seja Lula, seja Bolsonaro, seja Ciro Gomes, seja quem for, seja Tebet, a Soraya, né, o rapaz do Novo, me fugiu o nome agora, mas a questão não é essa, né? A questão é tentar, né, compreender, né, o fato, né, se chegar ao ponto que de fato existe toda uma movimentação de demonização de um partido, né, que no caso é o PT, né, inclusive anulando, né, a, 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 o vínculo de Bolsonaro, seja com o partido atual dele, que é o PL, seja com o anterior, que era o PSL, né, seja com os movimentos que ocorreram para que ele viesse a ganhar a presidência em 2018. E desgraça pronta, né? Aí você tem pessoas como Luciano Huck, que declarou um voto de confiança a Bolsonaro, né? A própria Globo, Folha de São Paulo, Estadão, né? Entre outros veículos que acabaram contribuindo em muito, né? Para que esse resultado acontecesse, né? Por mais doloroso que seja, né? Tipo, a, a, a decisão de se votar em um cara como o Bolsonaro, né? E você dar um voto de confiança a um cara que já disse, continuou dizendo tudo o que ele já colocou, né? E aí vem uma pandemia, né? E acontece uma desgraça dessa sem precedentes na história do país, né? Quase 700 mil mortos e boa parte desses mortos a gente pode sim estar colocando na conta da ingerência do governo federal, né? Querem colocar essa pecha também nas costas do PT, né? Então é algo que para mim é inconcebível, né? Tem que se dar o nome aos bois, né? É, quem elegeu o Bolsonaro foi quem votou em Bolsonaro, né? Não foi o PT, né? O PT concorreu ao pleito como qualquer outro partido, né? Perdeu a eleição, aceitou a derrota, né? Passou a fazer oposição ao Bolsonaro, não pregou que ia fazer golpe porque Bolsonaro tinha vencido as eleições, né? E aqui não cabe me dizer se eu concordo ou não com essa decisão do partido, só estou colocando aqui que as posições do partido em questão é, não refletem, né, as opiniões que eu tenho visto aí, tanto na mídia quanto de alguns candidatos, exemplos de Ciro Gomes, que é o terceiro colocado na corrida, né? Então, principalmente pessoas que eu conheço, que eu sei que tem um acesso, né, mais, como é que eu posso dizer, um acesso facilitado à informação, né? São pessoas que têm mais contato com jornais, com portais, né? Pessoas que se informam, né? A despeito de pessoas que às vezes não têm nem tempo para isso, né? Então acho que requer um pouco mais de responsabilidade, de estar se trazendo certas afirmações, né? Não trazer opiniões baseadas, né, em postagens de WhatsApp, postagem de Instagram, né, cortes de YouTube, né? Então, isso eu compreendo que tem pessoas que acabam seguindo esse caminho, né? O campo eleitoral ele é bem amplo, mas tem que se ter certa responsabilidade, né? Quando a gente se propõe a transmitir informação, né? Então, esse é o meu recado de hoje, né? Eu acredito eu que as fontes estão aí para serem consultadas, né? E que elas vão servir, né, para nortear, né, muitas análises aí que eu tenho acompanhado nos últimos anos, na qual é facilmente, né, refutado algumas informações, né? Basta míseros minutos de consulta aqui que você vai conseguir derrubar certas afirmações que têm sido alardeadas por aí, ok? Então essa foi minha contribuição de hoje, né? Espero que seja uma eleição tranquila, né? Que seja respeitado os resultados das eleições e que a gente venha, caso Lula venha a ser eleito, né, tenha certeza que seremos oposição, né, a, ao governo Lula no que se propor, né?
Então, no que for necessário se fazer oposição, nós estaremos aqui para estar fazendo oposição, né? Até porque durante os anos que o PT foi governo, o país não viveu um mundo de maravilhas, né? Isso é conhecido de todos. Mas não podemos negar, né, todos os feitos, né, e os progressos que atingimos durante esses anos, né? Então, não vejo como se tentar criar similaridade entre o governo Lula e o governo Bolsonaro, como alguns meios vem tentando fazer esse vínculo, né? Meio que tentando criar uma caricatura de cara de um, focinho de outro, né? O que eu vejo com um extremo absurdo, né? Por exemplo, quando se fala do índice de desemprego durante o período de Dilma, né? Quando Dilma foi afastada, né? E que supostamente Bolsonaro recebeu, né? Essa, esse legado ruim do PT. Vale lembrar que depois de Dilma, quem continuou ali como provisório foi Temer, né? E foi durante bons anos, né? Temer, que até então é conselheiro de Bolsonaro para várias questões, né? É, vale pontuar todas essas questões, né? De onde veio, né, esses índices de desemprego, né? O que é que acontecia no país, né? Um Brasil sobre as rédeas da Lava Jato, né? Várias empresas fechando as portas, né? Então tem que se ter cuidado com o tratamento dessas informações antes de estarem se propagando por aí, né? Se veiculando, se propagando, até porque o resultado de 2018 foi muito caro, né? Temos aí 700 mil vidas, né, durante uma pandemia. Dessas 700 mil vidas, centenas de milhares delas a gente pode com certeza colocar na conta do governo federal. E quem contribuiu para que esse governo chegasse ao poder tem as mãos sujas de sangue, né? Por mais que as pessoas às vezes não gostem de ouvir isso aí, infelizmente, as, às vezes nossas decisões vêm refletir mais à frente e nem sempre elas são boas, ok? Então, desejar uma boa tarde a todos, né? Uma boa noite para quem está vendo esse vídeo à noite, ou um bom dia para quem está vendo de dia, e até a próxima.